espiritualidade cristã. É o A a Z. Ele tem que permear todas as áreas da vida. E eu sempre digo para as pessoas que o que está faltando na nossa casa é o Evangelho, está faltando na nossa casa. O que está faltando no nosso trabalho é o Evangelho. Está faltando no nosso dia a dia o Evangelho. Muitas pessoas dizem assim, nós temos que viver baseado nos princípios bíblicos. Não, nós temos que viver baseados no Evangelho. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse é a mensagem do Evangelho da graça. É por isso que eu tenho insistido sobre esse tema. E hoje eu quero pensar com você, eu falei domingo passado, sobre experimentando diariamente a surpresa da graça, quando Paulo escreve a Tito, dizendo assim que a graça tem que nos ensinar, tem que nos doutrinar e nos educar. Hoje eu quero pensar com você sobre quando a graça de Deus atinge um homem rico, mas um cara extremamente infeliz. Eu acredito que uma das características da nossa sociedade extremamente consumista é que ela afirma que as pessoas são o que elas têm na conta bancária. As pessoas dizem para nós que nós somos a partir daquilo que nós fazemos. Se você perceber, nós estamos muito mais interessados no que as pessoas fazem do que elas são. Nós sabemos muito mais os títulos das pessoas, a formação das pessoas, do que quem realmente elas são. Normalmente perguntamos, você é o quê? Você é formado aonde? Você tem qual grau? Ah, não, sou isso, sou tal fulano, tal Beltrano. E a nossa sociedade vai gerando esses estereótipos, dizendo que as pessoas são aquilo que elas fazem. E a gente começa a perceber graves problemas em função disso. Fora o fato de dizer que nós somos aquilo que nós temos. A nossa conta bancária, nosso carro, a nossa casa. Isso tem gerado profundos problemas entre nós. Dependendo da sua profissão, dependendo da marca do seu carro, dependendo onde você mora, dependendo onde você trabalha, dependendo da camisa que você usa, dependendo disso tudo, as pessoas te definem. É essa sociedade que nós vivemos. Elas dizem que vocês são quem nós somos a partir daquilo que você tem. Isso não é bíblico. Isso não vem de Deus. E pior, as pessoas começam a dizer o valor que nós temos a partir do que temos. Na casa onde moramos. Qual bairro que você mora? Qual carro que você tem? O que é isso? Qual a sua formação? Não, porque eu tenho isso, eu tenho Beltrano. Começamos a definir o valor das pessoas baseado nisso. O que muitas pessoas esquecem, na verdade, é que tem muita gente que continua com a sua alma profundamente perturbada. Gente que tem todos esses títulos, mas elas continuam infelizes. Gente que abraça esse conceito e corre atrás disso como se essa fosse a razão da felicidade delas. E muitas vezes elas se frustram com isso. Porque elas estão na cabeça com a ideia de que enquanto elas não tiverem isso, elas não são felizes. Enquanto elas não tiverem isso, Deus não vai olhar para elas. Enquanto elas não tiverem essas coisas. Queridos, o que eu quero pensar com você, que a fonte da nossa vida não está baseada nessas coisas. Tem um trecho de um filme que eu assisti há muito tempo atrás, talvez você já assistiu, retrata um pouco do que acontece na nossa sociedade. O nome do filme se chama O Clube da Luta. É um personagem chamado Jack, e ele vai no filme inteiro, um diálogo que ele encontra alguém, e ele está tentando lutar contra aquele estilo de vida consumista, e ele vive uma angústia muito grande, e ele vai percebendo o vazio que tudo isso vai gerando na vida dele. Até que ele encontra um camarada, que vai trazer para ele uma ideia de libertação, dizendo assim para ele, você precisa lutar. Na verdade, esse personagem é ele mesmo conversando com ele mesmo, ele conversando com o seu próprio interior. O que me chama a atenção nesse filme é porque ele vai dizer assim para nós, não, você precisa, para aliviar as suas tensões, para você melhorar a sua vida, você precisa lutar contra tudo isso. E o filme vai mostrar, no fundo, uma cultura consumista, uma cultura que ela mata o espírito, ela mata as relações. O filme vai mostrar uma triste realidade da nossa cultura, onde nós ficamos espiritualmente anestesiados, porque nós achamos que enquanto nós não temos, nós não somos. Nós precisamos correr igual louco atrás dessas coisas. Eu queria mostrar para você um trecho desse filmezinho, pedir ao Tiago que pudesse soltar. Isso, Tiago, perfeito. Deve apagar essa lâmpada aqui. Eu não sei, você compra móveis novos, aí você pensa, é isso, esse é o último sofá que eu vou precisar. Se alguma coisa acontecer, o problema do sofá está resolvido.
Eu tinha tudo. Eu tinha um som que era muito bom, eu tinha um guarda-roupa que estava ficando respeitável. Eu estava perto de ser completo. Que droga, cara, acabou, né? Acabou tudo. Acabou. Sabe o que é um duvet? Edredom. Um cobertor. Só um cobertor. Por que caras como você e eu sabem o que é um duvet? Isso é essencial pra gente viver? Quer dizer, no sentido literal da palavra? Não. Então, o que nós somos? Somos só consumidores. Isso. Somos consumidores, produtos secundários da obsessão de um estilo de vida. Assassinato, crime, pobreza, isso não me interessa. O que me interessa são revistas importantes, televisão com 500 canais, marcas famosas nas minhas cuecas, Rogaine, Viagra, Olestra. Martha Stewart. Que se dane, Martha Stewart. A Martha tá polindo o metal do Titanic, tá tudo acabando, cara. E que se danem seus sofás com forro de listras verdes da Stream. Eu diria pra nunca ser completo. E para de ser perfeito. Nós temos que evoluir. Deixa as coisas serem como são. Mas esse sou eu e eu posso estar errado. De repente é tudo uma tragédia horrível. Não, são só coisas. Não é uma tragédia, mas... Você perdeu muitas soluções versáteis da vida moderna, né? É, você tá certo. Não, eu não fui. Meu seguro provavelmente vai cobrir tudo, então... Ok. As coisas que possui acabam de possuir. A cabeça é sua. Eu estava quase me tornando uma pessoa perfeita, porque eu tinha guarda-roupa, eu tinha casa, eu tinha carro, eu tinha tudo. E a frase final desse cara é fantástica. As coisas que você possui acabam te possuindo. Esses caras não conhecem a Deus, mas expressam uma realidade que está no fundo da alma de um monte de gente, mas tem um monte de gente que não está percebendo isso. As coisas que você possui acabam te possuindo. E eu creio que essa frase resume bem o que aconteceu na vida de um homem, que a Bíblia fala sobre ele. Que esse homem, a única saída dele, porque ele foi surpreendido pela graça. Esse homem que ele foi consumido pelas coisas que ele possuía. No fundo, o que nós vamos ver na vida desse homem é alguém consumido pelos ídolos que estão no seu coração. Alguém que ele é controlado pelas coisas que ele tem. Alguém que destrói a sua relação com Deus e sua relação com o outro, justamente por causa dessa ideia que não é bíblica, de que você é aquilo que você consome, você é aquilo que você tem, você é a marca da sua cueca, você é os meus 500 canais que eu controlo, é isso que me interessa. Não me interessa a pobreza, não me interessa o que as pessoas estão passando, não me interessa a guerra, isso não me interessa. Quero pensar com você nessa noite, baseado na vida de Zaqueu, um homem rico, mas infeliz. A situação dele só mudou porque Jesus o encontrou. Ele foi atingido pela graça. Eu queria que nós pudéssemos ler só os 2 primeiros versículos de Lucas, capítulo 19, versículos de números 1 e 2, é o texto que nós vamos pensar nessa noite. Vamos comigo? Entrando em Jericó, um homem chamado Zaqueu. Lucas faz questão de acrescentar no finalzinho que esse homem era rico. A sua profissão não o ajudava, mas era um homem rico. Quando eu leio esse texto, eu fico pensando hoje, queridos, que as pessoas fazem todo tipo de loucura para serem ricas. Todos os tipos de loucura. Se você observar a vida de Zaqueu, Zaqueu abriu mão da sua pátria. Ele abriu mão da sua amizade com os judeus. Ele abriu mão dos seus relacionamentos de família para ser cobrador de impostos e se beneficiar com essa vida de cobrador de impostos. Porque ser cobrador de impostos naquela época é se tornar alguém inimigo dos judeus. É se tornar alguém a favor dos romanos e inimigo dos judeus. Ele preferiu vender o seu caráter. Ele preferiu vender todos os seus relacionamentos, a sua aceitação, para ser um homem rico. Eu acredito que Zaqueu estava sendo movido pelo seu desejo de riqueza, que para mim é um tipo de idolatria.
E eu acredito, queridos, que assim como o Zaqueu, existem várias pessoas que fazem de tudo para terem sucesso financeiro, sucesso emocional, abrem mão de crenças, abrem mão da sua família, abrem mão de valores sólidos, porque eles querem se dar bem na vida. Eles abrem mão de tudo, porque eles acreditam muitas vezes que eles vão ser a marca da causa que eles têm. Eles vão ser, no fundo, vão ser valorizados e vão ser amados pelas pessoas quando obtiverem essas coisas. Às vezes, muitas moças acreditam que um casamento vai fazê-las realizadas, vai se tornar alguém aceitável. E aí, muitas delas abrem mão dos princípios que eles aprenderam das Escrituras. Filhos e filhas criados na igreja, muitas vezes deixam isso entrar no coração deles e passam a não mais a se importar com aquilo que Deus está dizendo. Passam a não mais a se importar nem mesmo com a igreja, porque abraçou essa loucura, achando que porque ter é ser. Nós encontramos muitas vezes no nosso meio jovens que acreditam que a vida é aqui e agora e se lançam nas maiores loucuras, nas maiores experiências que tem na vida. Se vendem a qualquer preço, achando que a vida não tem consequências nas suas escolhas, achando que a vida é só aqui e agora e eu tenho que curtir ela no máximo possível, na maior intensidade possível. Isso é loucura. Abre mão de família, abre mão da sua própria vida, vendem muitas vezes a sua própria vida para poder ser alguém que tem alguma coisa, para poder se sentir amado. Outros preferem às vezes o mundo da droga, o mundo da bebida, o mundo do desejo do sucesso. Homens transformam sua carreira profissional, o seu trabalho em um ídolo para si. Muitas vezes abandonam seus filhos, a sua casa, não cuidam da sua casa, porque entram na loucura que tem que ser reconhecido no seu trabalho, reconhecido na cidade. Entram nessa loucura da carreira profissional, como se fosse uma espécie de salvador para a vida delas. É assim que nós encontramos os nossos dias. Isso é um tipo de idolatria que toma o coração das pessoas. Muitos esquecem, querido, que isso é uma ilusão. Qualquer tipo de idolatria, ele tem um preço caro. Um preço caro. Eu sempre converso isso com as pessoas. Ídolo não é Deus. Ídolo é uma invenção da nossa cabeça, que nós damos a essas coisas poder, para essas coisas controlarem a gente. Qualquer coisa boa pode se transformar num ídolo. Qualquer coisa boa pode se transformar num ídolo na minha e na sua vida. O seu dinheiro pode ser um ídolo para você. O seu casamento pode se transformar num ídolo para você. O seu trabalho, o seu dinheiro, a fama, o sucesso, qualquer coisa boa pode se tornar um ídolo. E quando se tornar um ídolo, controla você, domina você. Só que tem um problema. Ele cobra um preço para isso. Tem uma hora que ele vai pegar de volta. Às vezes os pais, quando não prestam atenção nisso, trabalham demais e negligenciam o cuidado com seus filhos. São ídolos no coração. Jovens que enfiam a cara em tudo, não pensam bem, são ídolos no coração. Mais na frente os ídolos vão pegar de volta, porque os ídolos fazem assim. Eles exigem os nossos filhos no altar e querem sangue deles. Eles exigem a nossa vida no altar. Eles exigem, às vezes, os nossos bens, a nossa reputação, o nosso nome. Exigem tudo, porque eles não são Deus. É um tipo de idolatria, queridos, que muitas vezes vem e nos assaltam e nos roubam tudo. Eu conheço cada história, queridos. Eu só chego a uma conclusão, são ídolos no coração. Pessoas que estão perdendo o seu nome, porque querem se dar bem na vida, mentem um atrás do outro, vão ouvindo os ídolos e vão mentindo, abrem mão do princípio das Escrituras, vão mentindo porque querem se dar bem na vida, quando pensam que não, roubaram o seu nome, sua reputação, quando pensam que não, está perdendo seus filhos, está perdendo sua família. Ídolos fazem isso conosco. Percebe, queridos, que Zaqueu era um homem consumido pelo desejo de se tornar uma pessoa rica. Ele abriu mão da sua pátria, dos seus amigos, de ser um judeu, de lutar contra os romanos, como eles tentavam lutar, e por causa disso, seu coração foi consumido por isso. E o que me chama a atenção é que Zaqueu, mesmo sendo um homem rico, ele era um homem perturbado. A sua alma estava perturbada. O texto logo abaixo diz isso, versículo 3, no comecinho, procurava ver quem era Jesus. Por que Zaqueu estava interessado em conhecer um homem como Jesus? Por que Zaqueu estava empregando todos os esforços,
todas as oportunidades, todas as ocasiões, como um cego à busca de um guia, para ir ver Jesus, o que tinha em Jesus que interessava o coração de Zaqueu. O que passava no seu coração, aquele homem rico, que poderia falar, não me interesso com isso, o que esse homem está pregando, o que esse homem está fazendo, isso não me importa, eu estou muito bem aqui com as minhas coisas, estou muito bem cercado com a minha vida, eu não preciso nada do que esse homem está dizendo, eu tenho tudo, eu posso tudo e eu faço o que eu bem quiser. Esse homem não me interessa, mas não é isso que acontece com Zaqueu. O texto nos diz de forma clara que ele procurava ver Jesus. Mesmo ele sendo um homem rico, a sua alma estava incomodada, a sua alma estava perturbada. Sabe por quê, queridos? Porque Zaqueu sabia, começou a perceber, que ele tinha dinheiro, mas ele não tinha paz no coração dele. Ele morava numa casa bonita, mas ele não tinha amigos. Ele podia comprar o que bem ele quisesse, mas ele não podia comprar alegria. Ele não podia comprar paz. Ele não podia comprar generosidade. Ele não podia comprar amor. Ele podia fazer o que ele bem quisesse, mas ele não conseguia amar os seus inimigos. Ele não conseguia conviver com as pessoas. Ele não conseguia ser alguém generoso. Eu sei. Você pensa, comigo não vai ser assim, Renato. No dia que eu tiver muito dinheiro, comigo não vai ser assim. Eu vou me tornar um cara extremamente generoso, eu vou ajudar as pessoas. No dia que eu estiver bem demais, eu não vou abandonar Deus, eu não vou abandonar a igreja, eu vou me envolver um pouco mais, eu só quero um pouco de segurança e tudo mais. Esse é o mesmo discurso que eu encontro com um monte de casalzinho que diz, não, meu bem, eu vou casar com você, eu vou fazer você feliz, como se ele conseguisse, eu vou te dar tudo que você está querendo, não, eu vou ser um homem dos que você sonhou, eu vou ser o príncipe encantado. É a mesma conversa fiada de um monte de gente. E eu posso ser sincero com vocês, queridos. Por que você não começa agora? Por que você tem que esperar ser rico para ser generoso? Por que você tem que esperar ser rico para poder abençoar a vida de alguém? Por que não começa agora? Por que não começa com os recursos que Deus tem colocado na sua mão? Que papo que é esse? Que conversa que é essa? Como eu disse hoje de manhã na minha sala, as pessoas querem poder, as pessoas querem dinheiro, porque elas têm dificuldade de amar as pessoas. Elas têm dificuldade de perdoar umas às outras. Elas têm dificuldade de se relacionar como Jesus quer. É por isso que as pessoas correm atrás disso igual um louco. Zaqueu, aquele homem que tinha tudo, mas a sua alma continuava perturbada. A busca de Zaqueu, ela foi interrompida pela multidão. E o texto nos diz que foi por causa da sua estatura. Mas eu começo a perceber, não foi por causa só da estatura, não. Olha o que diz o texto logo em seguida. Zaqueu não podia ver Jesus, né? Por causa da multidão. Por causa de quê? Por ser ele de pequena estatura. Eu acredito aqui, queridos, que a causa maior não era por causa da sua estatura. É porque as pessoas odiavam Zaqueu. As pessoas odiavam Zaqueu. Zaqueu fazia parte de uma lista. Se você pegar as profissões, cobrador de impostos, as profissões mais odiadas daquele tempo. Quem mexia com estrume, quem mexia lá que tem que dar banho em cavalo, em burro, qual que era o último da lista? Cobrador de impostos. Não é muito diferente da nossa geração, nós temos as nossas listas que nós não gostamos. Nós não gostamos muito de políticos, nós não gostamos muito de policial rodoviário. Nós xingamos esses caras. Não é muito diferente deles que está no nosso coração. Eles também tinham as suas profissões odiadas. Nós não gostamos muito do fisco. Quando o imposto bate na nossa porta e fala que você tem que pagar. É a mesma situação aqui. E o motivo era porque eles não gostavam de Zaqueu. É porque eles sabiam que Zaqueu extorquia as pessoas. Eles sabiam que Zaqueu estava morando numa casa bonita, toda em segurança, alarme para tudo quanto é carro, carro de última geração, carro último modelo, televisão para tudo quanto é lá da sua casa. Todo mundo sabia disso.
que Zaqueu extorquia das pessoas, do seu duro trabalho diário. Todo mundo sabia disso, que Zaqueu era um funcionário de Roma. E porque era funcionário de Roma, ele aproveitava e extorquia as pessoas e se beneficiava com isso. Queridos, eu tenho para dizer para você que quando essas coisas vão tomando o nosso coração, quando às vezes nós, envolvidos com esse desejo de dinheiro, de poder, de status, vão tomando o nosso coração, essas coisas vão acabando com a gente. As pessoas que estavam em volta de Zaqueu não estavam permitindo que ele visse Jesus, é porque o coração delas estava cheio de ódio por causa de homens como Zaqueu. Porque eles começavam a olhar para homens como Zaqueu e falavam assim: você não merece isso. O que você merece é que o castigo de Deus venha sobre você. Você não merece essa condição que você está, porque a mão de Deus tem que pesar sobre você. Na verdade, queridos, aquela sociedade demonstrava que no fundo, eles não gostavam que pessoas, de uma forma ou de outra, fossem abençoadas. Tudo bem que eles tinham uma rixa com respeito a Zaqueu e tinham seus motivos, mas no fundo, eles não queriam isso. Eles queriam que pessoas como Zaqueu fossem punidas pela mão de Deus. Porque eles pensavam, afinal de contas, eu sou muito melhor do que ele, afinal de contas, eu não faço o que Zaqueu faz, afinal de contas, eu estou ralando aqui, afinal de contas, eu preciso da bondade de Deus sobre a minha vida. Eu creio, queridos, que aquela sociedade estava marcada por um desejo de ódio no seu coração, que é uma marca de uma geração sem a graça, sem o evangelho presente. E só tem um jeito para eu e você não nos tornarmos pessoas tão duras, tão estranhas, quando alguém se dá bem na vida. Como diz Tim Keller em uma das suas frases, só tem um jeito de nós não nos transformarmos em fariseus, é quando nós não os odiarmos. Porque às vezes a gente fala do religioso, Isildinha, e pintamos esse cara assim, para encher o nosso coração de ódio. Mas só tem um jeito para me transformar igual a ele. Se eu não odiá-lo, se eu amá-lo. Eu creio, queridos, que Zaqueu estava muito ciente dessa realidade. Na verdade, homens como ele nem sequer podiam entrar na sinagoga. Eram homens excluídos. Eu acredito que Zaqueu não tinha amizade com ninguém. Eu acredito que Zaqueu devia ter uma piscina muito bonita, mas ninguém ia lá. Só quem ia lá era gente da laia dele. Gente da estirpe dele. E aí Zaqueu, incomodado com aquela passagem de Jesus, o texto nos diz logo abaixo, versículo 4, por favor, lê comigo. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro. Zaqueu não sabia que era essa última vez que Jesus passaria ali. Se você observar o texto de Lucas, Jesus estava entrando em Jericó. E Jesus estava indo morrer numa cruz. Seria a última oportunidade para a vida de Zaqueu. Sua última chance estava ali na sua frente. E o texto nos diz que ele não perdeu tempo. A sua estatura não ajudava. As pessoas que estavam em volta dele o odiavam, o queria longe. Zaqueu percebe uma árvore. O texto nos diz que ele sobe em cima de uma árvore para ver Jesus. Sabe, meus amigos, às vezes nós estamos tão acostumados em saber coisas sobre Jesus, que os nossos olhos, que o nosso entendimento, que a nossa paixão vai se desvanecendo. Às vezes nós vamos nos tornando pessoas frias, porque às vezes nós já sabemos, dizemos que nós já sabemos tudo sobre Jesus. E às vezes nós vamos acumulando perdas de oportunidades para a gente conhecer de fato quem é Jesus e nos aprofundar num relacionamento com Jesus. Zaqueu sabia que a sua última oportunidade era ali. E às vezes eu começo a entender melhor aquilo que eu venho dizendo nessa série, com essa frase aqui. Se você tem uma visão pequena do seu pecado, a graça de Deus será pequena para você. A pessoa de Jesus será pequena para você. O desejo de você conhecer Jesus vai ser pequeno para você. O interesse pela causa de Jesus vai ser pequena para você. Você só vai buscar Jesus quando você estiver passando um aperto. Aperto financeiro, aperto emocional, aperto de saúde, aperto com filho. Mas não é esse tipo de relacionamento que Jesus quer de nós. Jesus está querendo de nós outra coisa.
Se você tem uma visão pequena do seu pecado, você vai ter uma visão pequena de Jesus. Jesus vai ser pequeno para você. Você vai ter pouco interesse nele. Você só vai buscá-lo quando você bem quiser, bem entender. Você só vai buscá-lo quando alguma coisa estiver apertando você. Sua alma, queridos, aflita de Zaqueu, a alma aflita de Zaqueu, o levava a Jesus. Mas o que Zaqueu não esperava. E é isso que me encanta quando eu estudo sobre Jesus. Cada vez que a gente procura conhecer mais Jesus, nós precisamos ficar surpreendidos com Ele. Ele não é um homem qualquer, queridos. Ele é o Deus encarnado. Ele é a expressão máxima do amor de Deus pelo homem. Ele é a expressão máxima da compaixão de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus. Está em Jesus. Não tem como você olhar para Ele e achar que não é nada. Gente que olha assim não entendeu ainda nada. Gente que trata Jesus como um qualquer não entendeu nada. Gente que só se importa com Jesus quando as coisas estão ruins não entendeu nada. Gente que só vem na igreja quando a coisa está apertada não entendeu nada, queridos. Não tem como eu olhar para Jesus e eu vê-lo do mesmo jeito, sempre da mesma forma. O que me encanta em Zaqueu é que quando Zaqueu vai a Jesus, ele é surpreendido por Jesus. Ele é surpreendido pela graça de Jesus, pelo amor profundo de Jesus, por gente como Zaqueu, como um rebelde como Zaqueu. O texto no versículo 5 nos diz aí: quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima. Jesus olhou para Zaqueu. Jesus podia nem ter percebido Zaqueu. Afinal de contas, a sua pequena estatura, afinal de contas, era um homem que ninguém gostava muito dele. Mas Zaqueu foi surpreendido pelo olhar de Jesus. Um único olhar de Jesus. O penetrante olhar de Jesus. É um tipo de olhar que observa o comportamento, a iniciativa, a intenção, os desejos profundos do coração. É esse olhar de Jesus que Jesus estava fazendo para com Zaqueu. Um olhar que olhava para Zaqueu, que falava do porquê que Zaqueu estava o buscando. Por que você está vindo a mim, Zaqueu? Por que você quer que eu ajude no seu aperto? Era isso que Jesus olhava na alma de Zaqueu quando olhou para ele. Era isso que Jesus estava vendo em Zaqueu. Quando Jesus, querido, ele olhou para cima, ele viu um homem totalmente consumido pelas suas ambições. Um homem totalmente consumido pela sua ganância. Alguém preso nas suas escolhas e nas suas ambições. Alguém que estava completamente perdido, porque ele trocou Deus pelo dinheiro. Ele trocou a relação com Deus e com os seus amigos pela fama, para se dar bem na vida. Ele trocou Deus pelo dinheiro, pelo sexo, pelo poder, pela segurança. É isso que Jesus olhou naquele homem. É isso que ele viu. Naquele homem consumido pela sua ganância, que havia se vendido por sucesso, havia se vendido por dinheiro. Jesus vê um homem totalmente perdido em suas paixões. Um homem completamente perdido nas suas ambições. Uma ovelha perdida, sem rumo, sem saída. Um rebelde. Porque é isso que os ídolos fazem com o ser humano. Eles nos cegam, eles nos enganam, eles nos escravizam. Gente, vou dizer um negócio para vocês. Como as pessoas estão abraçando isso. Você sabe por que as relações familiares estão cada vez piores? É porque as pessoas estão se tornando cada vez mais gananciosas e consumistas. Sabe por que a nossa sociedade está se tornando mais violenta? É porque as pessoas não veem mais graça e elas olham umas pelas outras, achando que as pessoas só estão ali para servir umas às outras, para usar a vida das pessoas, porque não há graça. É isso que acontece, queridos, com a vida de várias pessoas. Estava acontecendo com Zaqueu. E a minha pergunta é uma só: se Jesus olhar para você, o que ele vai ver em você? Se ele olhar para você agora, o que ele vai ver em você?
Quais são as intenções do seu coração? O que você está buscando? Quais são os seus maiores interesses? Quais são as suas maiores paixões? Quem é você? Como é que você quer que Jesus o veja? Como é que você quer se apresentar perante Jesus? Alguém se apoiando nas suas conquistas? Alguém se apoiando em você mesmo, se gabando do seu dinheiro, dizendo que é melhor do que os outros, porque não faz o que os outros fazem? É assim que Jesus quer te ver? Ou Jesus quer te ver como Zaqueu? Um rebelde. Alguém que precisa da graça. Alguém que está perdido. Alguém que precisa da misericórdia de Deus. Alguém que precisa do amor de Deus. Alguém que está sem saída. Alguém que está tentando tudo, já tentou de tudo. E Deus está falando para ele, cara, você está no caminho errado. Eu creio que é assim que Jesus quer te ver, queridos. Ele quer olhar para você e perceber assim, Jesus, eu preciso do Senhor. Eu preciso da sua graça. Eu preciso da sua bondade. Eu preciso do seu amor. Eu preciso do Senhor na minha vida. Porque eu sou um rebelde mesmo. Meu coração está cheio de ganância, está cheio de pecado, está cheio de maldade. As culpas os problemas que eu estou enfrentando, não adianta eu querer culpar o outro, eu sou a fonte dessas coisas. Como é que Jesus quer que ele olhe para você, querido? Como alguém suficiente em si mesmo? Como alguém seguro de si mesmo? Alguém dependente de si mesmo e do seu dinheiro e da sua capacidade? Eu creio, queridos, que aqui Jesus, ele teve o mesmo olhar quando ele encontrou o jovem rico. O texto diz lá, aquele menino consumido pela sua ganância. Quando Jesus olha para ele, o texto diz assim, Jesus o fitou e o amou. O fitou e o amou. É o mesmo olhar aqui. E logo em seguida, queridos, a gente percebe o que acontece com Zaqueu. O versículo logo abaixo, por favor, diz aí. Então lhe disse Jesus, leia comigo, Zaqueu, desce depressa. Tem uma palavra aqui que sempre me incomodou. Essa palavra me convém. Essa palavra sempre me incomodou. Me convém, é necessário que eu esteja na sua casa. Esse termo aqui, queridos, eu estava pesquisando, ela mostra, a ideia que dá, é a expressão geral da vontade de Deus. É isso que esse termo, por um lado, vai mostrar. É quando Jesus vê a sua própria vida, a sua atividade, as suas paixões, e tudo isso está debaixo da vontade de Deus, e ele compreendia que esse me convém era Deus o ordenando para ele fazer alguma coisa. É como se fosse uma expressão da própria vontade de Deus, em todos os aspectos, uma expressão da vontade de Deus salvar, finalmente revelada agora em Jesus Cristo. É essa que é a ideia do me convém. Olha o que diz em Atos, capítulo 4, versículo 12. Porque aparece a mesma palavra, que dá a ideia para nós de um Deus que realmente está com desejo de salvar, que revela ao homem o seu estado perdido, e vai atrás desse homem, para exigir desse homem e salvar esse homem. Leia comigo o capítulo 4, versículo 12 de Atos. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. É a mesma palavra me convém. É a iniciativa da parte de Deus em querer salvar, resgatar alguém que está perdido. Em Atos ainda, capítulo 16, versículo 30, leia comigo, por favor, a mesma palavra. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para ser salvo? Que me convém, o que é necessário? É a mesma ideia. Mas essa palavra, queridos, é uma palavra que Jesus usa, principalmente quando ele está indo para a cruz. É uma palavra que Jesus usa, sabendo que ele teria que enfrentar o sofrimento, ele teria que enfrentar a morte. Ele usa a mesma palavra, dando a ideia de que essa é a vontade de Deus, e o próprio Senhor Jesus se sujeita a essa vontade. Olha o que diz Lucas, capítulo 9, versículo 22. Leia comigo, por favor.
É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos escribas, seja morto e enaltecido. É necessário que eu faça isso, Jesus está dizendo, porque a única forma de livrar o homem da sua ganância, Jesus está dizendo, é se eu for à cruz. É necessário que eu sofra. É necessário que eu morra. É isso que Jesus está dizendo. Olha o que diz em Lucas capítulo 24, versículo 7, logo abaixo. Mais uma vez aparece. Quando disse, importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. É a mesma palavra. Ou seja, Jesus se sujeitando à vontade soberana do seu Pai, dizendo, eu tenho que ir à cruz, é necessário que eu vá à cruz, porque se eu não for à cruz, não tem saída para vocês. E é essa palavra que Jesus usa para Zaqueu. Me convém, Zaqueu, estar na sua casa. Me convém, é da vontade do meu Pai, que Ele mostra a um rebelde como você, a um homem duro como você, a um ladrão como você, a gratuidade da sua própria graça, que eu mostre para vocês, Zaqueu, a graça de Deus, o amor ao não amável. E essa mesma palavra que leva Jesus à cruz, a sofrer para que Deus mostre o seu amor e mostre a sua graça. Nós não podemos separar essas duas coisas, queridos. É Jesus dizendo para Zaqueu, Zaqueu, me convém estar com você, porque você precisa conhecer a minha graça. Porque sem a minha graça, Zaqueu, você vai ser como todo mundo aí fora. Os jovens, os adolescentes, os pais vão continuar do mesmo jeito. Eles vão achar que é o dinheiro que vai resolver a vida deles. Eles vão achar que é o poder que vai mudar a vida deles. Eles vão achar que é o sucesso. São essas coisas que vai transformar a vida deles. É um casamento, é uma viagem, é uma conquista, é um sonho que vai mudar a vida deles. Zaqueu, me convém estar na sua casa. Me convém, para que você conheça essa graça, esse profundo amor do meu Pai, o meu amor para com você. Um homem tão miserável. Tem uma outra versão, queridos, que quando vai falar de Zaqueu, a palavra que ele usa é a palavra bandido mesmo. É bandido que ele usa. Diferente que era Zaqueu. E Jesus está dizendo, me convém estar na sua casa. Queridos, a graça nos surpreende. A graça nos surpreende. Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar na tua casa hoje. É essa palavra de Jesus que abalou as estruturas espirituais de Zaqueu. Afinal de contas, Zaqueu recebeu Jesus na sua casa. Zaqueu dá hospedagem a Jesus. Era algo de supremo valor para os judeus. Os judeus ele tinham uma característica importante quando ele recebia alguém na sua casa. Era uma marca que ele trazia desde o Velho Testamento, porque eles sabiam que eles eram peregrinos, mas Deus agiu de graça para com eles, os hospedando e cuidando deles. Zaqueu recebe Jesus na sua casa, lava os seus pés, unge a sua cabeça, manda preparar para Jesus a melhor comida que tem, porque ele está recebendo Jesus na sua casa. Lhe dar acolhimento para alguém como Zaqueu significava que Deus estava sendo misericordioso com ele. Significava que Deus estava estendendo a sua mão para um perdido. Significava que Deus estava estendendo a mão para alguém que de fato não merecia. Era isso que Zaqueu estava entendendo. E logo abaixo o texto nos diz, por favor, versículo 6. O que acontece com Zaqueu? Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Queridos, eu tenho certeza de que Zaqueu lavou os pés de Jesus, forneceu a comida para Jesus, mandou as suas empregadas servir Jesus. Zaqueu recebeu com alegria. Isso mostra para mim, queridos, que aquele homem incomodado, com a sua alma incomodada, com seu coração perturbado, agora, porque Jesus vai à sua casa, ele o recebe com alegria. Porque é isso que a graça faz. É isso quando pessoas entendem que elas são pecadoras e não merecedoras da bondade de Deus, e quando Deus estende a mão. É isso que acontece com elas. Porque essa alegria, Zaqueu tentou comprar e não conseguiu. Mas agora o seu coração está cheio de alegria, porque Jesus olhou para ele.
A alegria de Jesus olhou para ele. Nem todo o dinheiro de Zaqueu era suficiente para fazer isso com ele. Mas agora Jesus na sua casa, ali presente com ele. Todo amor, toda bondade, toda misericórdia. Ah, queridos, como eu quero isso para a minha vida. A coisa que eu mais quero na minha vida é encontrar pessoas graciosas, pessoas misericordiosas. Eu não quero, Leninha, que esses caras saiam da minha casa. Eu quero ter esses caras em volta da minha casa. Queridos, já tive experiências na minha vida que deu vontade de sair correndo. Entrar na casa de gente gananciosa. Gente que fala em dinheiro o dia inteiro. Gente que está disputando com vocês. Não, porque os meus filhos são melhores do que os seus filhos. Não, porque o meu filho fez viagem tal. Porque a minha filha está fazendo isso. Porque a minha filha vai fazer isso. Não, eu vou dar um descanso para minha filha. Eu vou mandar ela para Disneylândia. Deu vontade de sair correndo. Eu fiquei me imaginando Jesus perto do jovem rico. Eu falei assim, como é que Jesus aguentou? Não é possível. Eu quero gente que a graça de Deus esteja sobre eles. Imagine Jesus agora. Todo amor, toda graça, toda bondade, toda misericórdia. Jesus ali perante Zaqueu. Um imundo, um bandido, um ladrão. Alguém que não merecia. Mas Jesus foi lá. Porque a graça é isso. A graça é isso. A graça não é para gente que merece. É para gente que não merece. Mas reconhece que de fato não merece. E Jesus estava ali surpreendendo o Zaqueu com a sua graça. Jesus estava em sua casa, comendo com ele, conversando com ele. A graça de Jesus o surpreendeu, coisa que ele nunca poderia esperar. Logo abaixo, o que diz o texto? Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Como eu disse para vocês, tem uma tradução que diz que ele se hospedara com um bandido. O que me chama a atenção nesse texto é por que as pessoas ficaram indignadas. Sabe por quê, queridos? Porque numa sociedade onde a graça não está presente, quando alguém que é agraciado, quando é alguém que é cuidado, alguém que é transformado, a sociedade não aceita. Nós vivemos numa sociedade onde a violência tem aumentado, as disputas têm aumentado, invejas têm aumentado, competições têm aumentado, a murmuração, a cobiça, a prostituição, brigas, a falta de perdão, desentendimentos, porque a graça não está presente. E a sociedade não consegue entender quando alguém de fato, como Zaqueu, é transformado. Ao invés da sociedade se alegrar, ela murmura. Porque ela não entende a graça. Porque ela bate no peito e diz, eu que mereço isso. Eu que mereço isso. Queridos, nós vivemos na mesma sociedade. No mesmo tempo. Você acha que a violência tem aumentado por quê? Por que essas coisas têm aumentado? Por que as pessoas estão impacientes? Por que ninguém agora vive? Por que as pessoas vivem tão ansiosas? Porque as pessoas precisam, de fato, se refugiar nesse cuidado de Deus. Mas elas batem no peito e dizem, não, de fato, eu mereço. Queridos, as atitudes da graça de Jesus sempre deixam as pessoas indignadas. O ladrão do lado direito de Jesus, quando Jesus o perdoa. Eu fico pensando, quantos homens aquele cara não deve ter matado? Jesus concede graça para ele. Quando Jesus chama um cara igual a Mateus, que era cobrador de impostos, para se tornar discípulo junto com ele, eu fico pensando, os outros discípulos também não estavam gostando. Quando Jesus encontra Paulo na estrada de Damasco, nem a igreja aceitou Paulo direito, porque sabiam que Paulo era um assassino. Paulo havia matado vários cristãos. A igreja teve dificuldade de reconhecer Paulo como irmão em Cristo. Porque, queridos, é assim mesmo. As pessoas murmuram, as pessoas ficam indignadas. Por quê, queridos? Porque a graça é um negócio escandaloso. A graça é um negócio fora dessa cabecinha aqui. Eu não entendo. A graça é algo fora da caixa. Porque nós vivemos numa sociedade que é só mérito mesmo. É só mérito. Uma sociedade que diz assim que eu vou para o céu porque eu sou uma pessoa muito legal, muito bondosa. Eu vou dizer um negócio para vocês que é uma grande preocupação minha, queridos. Tem muita gente que não compartilha mais do Evangelho, nem com seus filhos, nem com seu marido, nem com a sua esposa, nem com seus parentes.
E eu fico me perguntando, por quê? Você acha que eles são bons e vão para o céu? É isso que está na sua cabeça? Você acha que eles são bonzinhos e vão para o céu? Uma vez eu encontrei um cara que se converteu. Aí nós falamos com ele, você não vai falar do amor de Jesus para sua mãe, não? Para sua mãe? Porque você acha que de fato ela vai ser salva porque é uma pessoa boa? Queridos, nós precisamos entender isso. Não há conexão com Deus, a não ser através da iniciativa de Deus, por meio de Jesus Cristo. Finalzinho no versículo 8, para me encaminhar para o final. Entre mentes, Zaqueu, leia comigo, Zaqueu se levantou, disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se alguma coisa tenho defraudado alguém. Zaqueu faz um negócio aqui que a lei não dizia. Quando ele resolve devolver a metade dos seus bens aqui, ele estava ultrapassando o que a lei dizia. Ele estava indo muito além do que a lei estabelecia. Ele haveria de restituir muito além do que a própria lei dizia. E em sua restituição foi tão além daquilo que era necessário, que Jesus olha para Zaqueu. E logo em seguida Jesus vai dizer para Zaqueu que aquele homem foi salvo. Agora o que me chama a atenção nesse texto é que Zaqueu está mostrando que ele entendeu o que Cristo fez por ele. Ele mostrou por meio das suas obras algo novo que estava brotando no seu coração, que estava mudando a sua vida. Ele declarou algo que era impossível como um homem bandido como Zaqueu declarar. Alguém consumido pelo dinheiro e pela sua ganância nunca falaria isso. Nunca falaria isso. Negociaria com Jesus se o evangelho não tivesse transformado. Mas Zaqueu começa a declarar algo impensável. Impensável para um homem como ele. E a declaração de Zaqueu desemboca nas suas boas obras e na sua graça demonstrada através das boas obras, porque agora ele é um homem profundamente arrependido. Foi o olhar de Jesus, queridos. Foi Jesus ter ido na casa de Zaqueu. Foi Jesus ter se hospedado com aquele homem. A graça de Jesus invadiu a vida de Zaqueu. E houve salvação naquela casa. As palavras de Zaqueu mostram que a graça verdadeiramente o alcançou. Alcançou de forma a impactar o seu coração. Foi isso que acontece com Zaqueu, queridos. Aqui me dá uma lição muito interessante. Eu li uma história que dizia assim, que havia algumas mulheres que estavam se reunindo como se fosse num culto, e várias outras mulheres dando o seu testemunho, dizendo o que Jesus fez com elas, dizendo assim como é que Jesus transformou a vida delas. E havia uma mulher que estava num cantinho, cabisbaixa, e o que estava à frente falou, você não quer vir à frente para dar o seu testemunho? Eu disse, não quero não. E ela negava constantemente a isso. E logo em seguida foi perguntado para ela, por que ela não estava querendo dar o testemunho dela? Porque ela disse assim, 4 dessas mulheres que acabam de dar testemunho aí, me devem dinheiro à minha família, e eu estou morrendo de fome, porque nós não podemos comprar comida, e alguém que está dizendo que foi transformado pelo evangelho. É um exemplo muito clássico dos nossos dias, de pessoas que se dizem cristãs, mas não demonstram isso nas suas obras, nas suas ações, nas suas atitudes, na mudança do seu comportamento. É muito bonito fazer um discurso legal, quero ver você fazer isso aqui. Você assumir de fato que muitas vezes eu fui o culpado, porque se o arrependimento está no seu coração, se a graça de Deus te atingir, você se levanta e faz, queridos. Mas o que a gente vê hoje é um evangelho muito raso. Muito raso. Pessoas que afirmam embaixo do peito que são de Jesus, mas as suas atitudes diárias não demonstram que o seu coração foi transformado. Elas continuam do mesmo jeito. Jesus olhou para Zaqueu e quando viu essa atitude, falou assim, esse homem foi transformado. Houve salvação aqui. Queridos, não é muito fácil esse tipo de cristianismo que não exige nada de mim. É muito fácil esse cristianismo dizendo assim que eu minto, continuo mentindo, eu vou continuar mentindo ainda mais. Eu continuo enganando as pessoas, eu continuo me beneficiando das pessoas. E esse evangelho da graça que eu conheci não faz nada em mim. Esse é o maior escândalo do cristianismo. O maior escândalo do cristianismo dos nossos dias é isso. É um tipo de afirmação bonita. Mas na vida diária não há nenhuma mudança, nenhuma transformação, não há nenhuma atitude de graça, nenhuma atitude de amor, não há nenhuma atitude que demonstre de fato arrependimento.
As pessoas batem no peito e dizem assim, não, porque eu perdoo fulano. Mentira, não perdoa. Não, porque eu vou pagar meu débito. Mentira, não paga. Continua do mesmo jeito. Eu fico me perguntando, houve transformação? Houve transformação. Jesus se levanta e diz, de forma clara, hoje houve salvação nessa casa. Olha o que diz o versículo 9. Por favor, leia comigo. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa. Porque o Filho do Homem, houve salvação naquela casa. Jesus não fez nenhum apelo, nenhum teatro, não expulsou demônio de ninguém, não fez nenhuma gracinha, simplesmente agiu, simplesmente comeu com o pecador. Dentro daquela cultura, algo extremamente importante. Simplesmente foi em direção àquele homem e transformou a vida de Zaqueu. Algo que para alguns era impossível acontecer. Algo que para alguns é algo que ultrapassa o nosso entendimento. Jesus demonstrou para nós, querido, seu profundo amor e graça aqui. Destruindo, desmontando toda a estrutura egoísta, avarenta daquele homem como Zaqueu. Só o Evangelho da Graça faz isso. Só o poder do Evangelho faz isso. Não é política. Psicólogo não vai mudar o seu coração. Remédio que o psiquiatra te der também não vai mudar a sua vida. O que transforma bandidos em homens honestos. O que transforma ladrões em homens santos é só a graça. O que transforma homens e mulheres com coração duro em pessoas transformadas, em pessoas bondosas e caridosas e generosas, é só o Evangelho, nada mais. Por isso, queridos, que minha fala é sempre a mesma. Nós precisamos do Evangelho, da graça. Nada muda o ser humano, nada. O Evangelho, o apóstolo Paulo já nos diz, é poder de Deus para salvar o homem. E Jesus aqui olha para Zaqueu e diz assim, Zaqueu, houve salvação nessa casa, houve transformação, houve mudança. Há uma nova pessoa aqui, porque a graça surpreendeu um homem, alcançou o coração de um homem. Jesus diz no final, porque eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Às vezes eu fico me perguntando, tem um monte de gente rica que está perdida, mas eles não sabem, porque eles confiam em si mesmos. Tem um monte de gente, mesmo não sendo rica, que continua perdida, porque confia em si mesmos. Jesus olhou para Zaqueu, viu sua transformação por causa do Evangelho. Jesus havia anunciado e disse, esse homem estava perdido. Houve salvação nessa casa. Zaqueu compreendeu que quando invadido pelo olhar gracioso de Jesus, ele percebeu que ele estava perdido. Que mesmo tendo dinheiro, ele estava perdido. Que mesmo sendo bem empregado, ele estava perdido. Que mesmo sendo bem sucedido, ele estava perdido. Só reconhece isso quando a graça o alcança. Quando o poder gracioso de Deus atinge o coração de uma pessoa. Nós temos aqui, queridos, um novo Zaqueu. Não mais consumido pela idolatria do consumismo, pela idolatria do dinheiro. Não mais refém da sua avareza e da sua ganância e do poder de alcançar mais e mais. Mas alguém que foi alcançado pela graça. Para finalizar, queridos, compreendemos que Zaqueu ele foi perdoado por Deus, aceito por Jesus e foi salvo. E Zaqueu, quando a gente lê textos como esse, a gente percebe que ele se torna um agente agora do bem, um agente da graça, um agente de boas obras, um agente do reino de Deus. Zaqueu reconheceu os ídolos que estavam no seu coração. Zaqueu reconheceu que ele estava perdido, mesmo tendo tudo. Mas, meu amigo, vou dizer uma coisa para você. Para que Jesus pudesse perdoar Zaqueu, para que Jesus pudesse se hospedar na casa de Zaqueu, ele tinha que sair da sua casa, junto com seu pai, e colocar os seus pés aqui, e morrer numa cruz. Ele teve que largar o seu conforto, junto com seu pai, para se misturar com a gente, que cheiramos tão mal,
Se os nossos pensamentos cheirassem, se o nosso coração cheirasse, o que não vai no nosso coração? Ele deixou a sua casa para se hospedar com um homem como Zaqueu. Era o único jeito que tinha para que ele pudesse perdoar Zaqueu, para que a graça pudesse alcançar Zaqueu. A mensagem da cruz. Não há outra mensagem para o ser humano. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, queridos. Ouvimos isso todo domingo. Todo domingo. Meu desafio é um só para você. Você que já conhece o Evangelho. Você está vivendo esse Evangelho da graça. Você que ainda não conhece o Evangelho. Você continua confiando em si mesmo. O Evangelho muda os dois. A minha oração é que eu conviva numa comunidade onde a graça seja expresso na vida de cada um de nós. Onde a graça de Deus seja demonstrado através do nosso comportamento, das nossas ações. Queridos, eu estou cansado de religiosidade. Estou cansado de religião. Estou cansado de semana após semana ficar ouvindo as mesmas coisas, os mesmos pecados, as pessoas envolvidas nas mesmas coisas, com os mesmos temperamentos, com as mesmas atitudes, com as mesmas falhas. Será que a graça de Deus não pode fazer algo novo em nós? Eu queria orar pela sua vida. Eu queria convidar você que curva a sua cabeça. Queria chamar a equipe de louvor aqui à frente. Eu queria pedir a Deus pela sua vida. Eu queria antes que você orasse por você orasse pela sua própria